Olá, minha saudação em nome de Jesus a todos vocês. Queremos refletir nesse momento na sua palavra com o tema Lamentações, há tanto que lamentar hoje em dia, lamentações e ações. E essa temática está baseada em Lucas capítulo 13, versículo 31 a 35, também Jeremias 26, Filipenses 3, textos indicados para esse domingo do dia 13 de março de 2022. Lamentações. Lá em Lucas 13, 34, tem aquela lamentação de Jesus diante de Jerusalém. Nós queremos comentar essa lamentação e pensar em outras muitas lamentações juntos nesta hora. Que o Espírito Santo nos abençoe. Vocês sabem que tem muito a lamentar. Há várias situações de lamentações. Há pessoas que lamentam por terem perdido o seu emprego, o seu ganha-pão. Isso é tão lamentável. Há aqueles que lamentam problemas na família, problemas de relacionamentos, fim de relacionamentos, como é triste. Há aqueles que recebem um diagnóstico ruim, uma doença, uma dor, e obviamente lamentam uma situação como essa. Há muito o que lamentar. Hoje a gente olha as guerras, rumores de guerras, destruições, medos. Quantas coisas podemos lamentar? Há os lamentos mais amenos, né? Os lamentos mais amenos, como aquele que lamenta que o seu time do coração perdeu uma partida. Mas há os lamentos mais dramáticos, daqueles que perderam uma pessoa querida e estão enfrentando o luto. Quantos lamentos! Na Bíblia tem um livro chamado Lamentações, lembram? Um dos livros é chamado assim, Lamentações de Jeremias. E é interessante até lembrar um pouquinho de Jeremias, porque o texto bíblico indicado para esse domingo do dia 13 de março, tem um texto de Jeremias, Jeremias 26, onde Jeremias proclama a palavra e o povo simplesmente não ouve, não dá atenção. Aliás, não é novidade, né? Hoje muitos também não ouvem a palavra de Deus. Mas o livro de Lamentações de Jeremias, o contexto assim maior dele, é Jeremias lamentando uma destruição. Que destruição é essa? Você lembra? Conhece? Acompanhem comigo aqui essa breve explicação. É que Jerusalém foi destruída no ano de 586 a.C. E Jeremias olha para as ruínas dessa cidade, para as situações destruídas ao seu redor, para a derrota exposta à sua frente e lamenta muito. O Império da Babilônia invadiu Jerusalém em guerra, sitiou, destruiu essa cidade. E o lamento de Jeremias é óbvio, né? Diante da destruição, da desolação, mas é que ele é muito mais do que um lamento físico por causa da destruição que ele enxergava ali. Jeremias também lamentava porque aquilo podia ter sido evitado, digamos assim. Ele, como profeta em nome do Senhor, dizia a um povo desinteressado das coisas de Deus: arrependam-se. E ele dizia: senão esta cidade, esta nação será destruída. O povo não ouviu, não se arrependeu, e os inimigos, o império invadiu e destruiu aquela nação, destruiu aquela cidade. Essa história de Jeremias, ao redor de Jeremias, ela é curiosa, porque no livro de Jeremias, antes de Lamentações de Jeremias, tem todo o seu ministério e alguns momentos bem icônicos, assim, bem destacáveis. Tem um que eu acho muito curioso, que ele está pregando a palavra e um dos reis para os quais ele pregou, anunciou a palavra de Deus, era Jeoaquim. Um rei que não estava nem aí para as coisas de Deus. Tanto que Deus pede para que Jeremias vá lá, escreva num rolo a palavra a ele dita. E sabe o que o rei Joaquim faz? Ele pega um canivete e rasga, corta, vai cortando os pedaços do rolo e jogando ele no fogo assim que Jeremias lia.
total desdém, lamentável desdém. Um outro rei, Zedequias, também age dessa maneira. Naquele momento, o profeta vai e anuncia a palavra de maneira, digamos assim, impopular, porque havia um discurso, digamos assim, usando a mesma palavra parecida com popular, populista, que dizia que o povo era forte, que o governo era bom e que nada de ruim ia acontecer. E profetas corroboravam essa mensagem. Mas Jeremias, sinceramente, em nome do Senhor, dizia: arrependam-se, senão virá a destruição. E eles não gostavam de ouvir a destruição. Não ouviram. E a destruição veio. 586, a destruição de Jerusalém. E depois, inclusive, aquele livro que tem o título Lamentações de Jeremias. Queridos, é muito comovente esse livro e esse lamento sobre a cidade de Jerusalém. E as palavras de Lucas 13 trazem uma ideia muito parecida. Agora já não é um profeta apenas, não é Jeremias, mas Jesus, o Salvador, que olha para Jerusalém reconstruída e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja, que persegue os profetas que te foram enviados. Percebam? Há aqui um eco com a ação de Jeremias e de outros profetas. E aí Jesus lamenta, dizendo assim: quantas vezes quis cuidar de ti, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Acho muito, assim, desolador e triste esse lamento de Jesus, né? Ele vindo, Ele oferecendo, Ele querendo cuidar, Ele querendo proteger, mas o povo não quer ouvir. E o que acontece? Jesus passa então a dizer que Jerusalém, tal qual Jeremias profetizou, Jesus profetiza que Jerusalém seria destruída. Isso aconteceu alguns anos depois, no ano 70 depois de Cristo. Agora não mais babilônicos, agora o Império Romano sitia Jerusalém e destrói tudo. Lamentável, lamentável. Mais uma guerra, mais uma destruição. E tem ainda uma curiosidade dentro do tema Lamentações: eles propositalmente deixam um muro erguido. Lembra como é que é o nome desse muro? Até hoje está erguido, aí visitado do ponto de vista turístico e também religioso, onde se faz orações, é o Muro das Lamentações. Ainda lá está. E, de fato, é importante, por vezes, focarmos o nosso olhar nas ruínas, para perceber o quanto somos limitados, fracos, e o quanto precisamos de Deus. E o convite ao arrependimento continua. Por isso, esse lamento diante da situação das pessoas continua óbvio ainda hoje. Porque quantos não estão ouvindo a palavra de Jesus? Há quantos cristãos que não percebem que a igreja cristã, entre aspas, essa Jerusalém espiritual, também está sendo sitiada, mas as pessoas continuam vivendo isoladamente sem ouvir a palavra. Assim, somos convidados ao arrependimento. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém. Interessante nessa repetição: Jerusalém, Jerusalém. Em outro momento, Jesus usa dessa repetição quando fala com Marta, lembram? Quando visita Maria e Marta, ele diz: Marta, Marta, andas inquieta, ansiosa, ao redor de muitas coisas, uma é necessária: ouvir a palavra de Deus. Ele também fala: Saulo, Saulo, lembram? Lá para o apóstolo Paulo, na sua conversão: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta para mim, para cada um de vocês é: o que na tua vida é lamentável do ponto de vista de não ouvir a palavra de Deus? O que na tua vida está errado de acordo com a palavra de Deus? Talvez ele tenha que dizer para mim: Ismar, Ismar, arrependa-te disto. João, João, Joana, Joana. E repetindo os nossos nomes e nos convidando ao arrependimento. De fato, há muito neste mundo a pregar e a endireitar.
No texto de Filipenses 3, também é um texto indicado para esse domingo, Paulo ele fala para uma comunidade, assim como a palavra chega para as nossas comunidades, a comunidade de Filipos, e ele lamenta, é um lamento dramático ali em Filipenses 3, quando Paulo diz assim, que muitos pela sua maneira de agir, pelo jeito que vivem, são inimigos da cruz de Cristo. Olha o peso disso, pessoal. E que lamentável isso. Muitos pela sua maneira de agir. E aí Paulo retruca dizendo assim, porque estes, o Deus deles na verdade é o ventre, ele diz assim, são os seus prazeres, o seu lazer, a sua vida. Esquecem da minha palavra e tornam-se, por assim dizer, inimigos da cruz. Já pensou, gente? Que lamentável. A pergunta retórica e reflexiva é, será que em algum momento também temos nos manifestado como inimigos da cruz de Cristo? Pois hoje a palavra de Deus continua chegando para a gente e nos convidando. Arrependei-vos, arrependemo-nos, deixemos de lado os nossos pecados, voltemo-nos humildemente diante de Deus, pedindo salvação, pedindo refúgio nessas asas estendidas do nosso Senhor e Salvador. Ainda hoje é hora de olhar para a nossa sociedade e lamentar as guerras, mas não só a guerra lá na Ucrânia e na Rússia. Claro que é muito lamentável, mas também as guerras ao nosso redor, as coisas que eu tenho feito, os meus erros. E ali buscar recomeçar com a força que vem de Jesus. Aliás, lá no início eu falei em lamentações e ações. E eu queria convidar a ações concretas de arrependimento. João Batista diz, produzam frutos de arrependimento, ações. Mas eu queria, sobretudo, lembrar que Jesus, nosso Salvador, ele não ficou só lamentando. Sabe, como que balançando a cabeça e apenas lamentando. Não, ele deixou as lamentações e foi para ações. Ele não só desejou estender as asas, como uma galinha faz com os pintinhos, mas ele estendeu os braços na cruz do Calvário, morrendo, pagando pelos nossos pecados, ressuscitando, vencendo a morte, ele criou esse refúgio para todos nós, esta oportunidade de salvação, essa oportunidade de pertencermos a uma Jerusalém celeste que jamais será destruída. Lá não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Todas as coisas que são lamentáveis terão passado. E para nós, que encaramos a igreja militante, temos oportunamente a palavra como nosso alimento para vivermos dias segundo a vontade de Deus. E assim somos convidados a caminhar em Cristo, hoje, neste mundo e nesta Jerusalém celeste. Que Deus assim nos abençoe, nos dê sabedoria e nos guarde, hoje e sempre. Amém.